Então vamos à escolha o tema político, recompensa do Catarse, de outubro. O assinante escolheu a Guerra do Golfo e a relação e implicância e as relações e implicâncias para o Irã. Eu pressuponho que que a Guerra do Golfo, assim falada, seja a primeira, né? Porque a Guerra do Golfo seguiu-se na invasão do Iraque em 2003. Em 1980, o Iraque invadiu o Irã e matou quase 1 milhão de pessoas, praticamente 1 milhão de pessoas. O Saddam usou armas químicas, armas biológicas, e essas armas foram vendidas pelos Estados Unidos para o Saddam. Então, no início, antes da Guerra do Golfo, essa era a relação do Saddam com o Irã, a divisão entre xiitas e sunitas e outras ambições do Estado iraquiano, controlado pelo Saddam, ambos os lados, lembrando que o Irã havia perdido a submissão aos Estados Unidos depois da Revolução Iraniana de 79, quando os Estados Unidos se livrou do Shah do Irã, que era um ditador com a sua polícia Savak, que matou milhares de pessoas. Então, os Estados Unidos usou o Iraque para punir o Irã. É uma guerra horrível. Então, o envolvimento do Irã com o Iraque era esse. A implicância era essa. A implicância surgiu depois, como eu explico. Pelo Bush, na decorrência do 11 de setembro, onde os Estados Unidos, o Departamento de Estado americano, extrapolou e associou que o Saddam tinha algum envolvimento com a Al-Qaeda. O que, para uma inteligência que quer criar uma operação, funcionou. Mas não havia conexão direta do Saddam com a Al-Qaeda. Lembrando que o Saddam foi posto no poder, lembrando resumidamente, não que a lembrança seja resumida, mas há mais detalhes disso que virão nas aulas, onde o Saddam foi posto no poder para destruir o movimento de um general nacionalista iraquiano. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, movimentos nacionalistas surgiram porque vários impérios e poderes por todo o mundo foram colapsados pela guerra. Então esses movimentos nacionalistas, chamados pelos Estados Unidos de nacionalismos radicais, o que é um eufemismo negativo para nacionalismo de qualquer tipo. O outro eufemismo deles é comunista. Então, quando eles falam em comunista, o brasileiro repete isso e não sabe o que está falando. Quando eles falam em comunista, são na verdade os nacionalismos radicais, que não tem nada a ver, porque tu pode ser nacionalista e ser de direita ou de esquerda. Eles estão cagando pro o teu esquerdismo, o teu direitismo, seja lá o que isso signifique, através das décadas. Porque isso é antigo. É a partir da Revolução Francesa que surgem essas divisões. Mais ou menos, né? Tem outros detalhes, mas eles associam o nacionalismo ao comunismo quando eles querem destruir o nacionalismo. Na época da Guerra Fria foi assim. Pós-Guerra Fria, eles associam o nacionalismo dos dois âmbitos. Quando eles querem destruir o nacionalismo de direita, o que já não existe mais praticamente, existe a propaganda. As pessoas acreditam mesmo que a direita é nacionalista. Mas eles não são. O nacionalismo de direita não existe mais. E a esquerda também não é nacionalista, ela é internacionalista. Ela surgiu do internacionalismo. Trabalhadores do mundo, univos. Isso não é nação, porque eu não estou na Coreia. Por que eu tenho que me unir contigo? Então, não tem trabalhadores do mundo univos o caralho, porque as condições dos lugares são diferentes e tem toda uma entrelação econômica de codependência e desenvolvimento que foi ocorrendo através dos anos. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, esses países começaram a se rebelar, e o Iraque, que é um dos países que surgiu no fim da Primeira Guerra Mundial, em torno disso. Vários desses lugares são tribos, são regiões, essas divisões são imaginárias, não é uma coisa que surgiu ao natural.
Eles têm disputas de fronteira com todo mundo. E o Iraque surgiu praticamente como Estado, surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, e as reivindicações nacionalistas surgiram a partir do final da Segunda Guerra Mundial. O Saddam foi criado pela CIA para destruir o movimento nacionalista iraquiano. Esse é o objetivo do Saddam. E ele matou vários membros. Tá? Ele tem um vídeo famoso dele apontando o dedo para os caras numa sala e escolhendo quem vai ser executado. Assim, filmando e dando risada, fumando charuto. Então o Saddam sempre foi capacho, cupincha dos Estados Unidos. O Irã teve uma disputa com o Saddam nos anos 80, por causa do xiita sunita. Essa é a base do conflito. Aí é um tema islâmico. Os sunitas é uma das duas coisas. Os sunitas acreditam que eles descendem. É uma bobagem idiota do caralho. Tá? Os sunitas acreditam que os caras têm que seguir as instruções do profeta, o outro tem que os descendentes do profeta Maomé são os verdadeiros herdeiros do Islã, e outros acreditam que é o filho, é uma coisa assim. É um troço idiota. E a disputa deles em parte é essa, porque é uma questão de poder. Mas o Irã também surgiu como capacho americano. Mas o Irã são os persas, né? O Bagdá, o Iraque é um dos berços da Mesopotâmia. Ele é o berço da civilização, um dos berços da civilização. Existem outras teorias de outras civilizações ao longo do tempo para trás. Mas mais comumente conhecido como berço da civilização mesopotâmia é o Bagdá, Iraque. É Bagdá, Iraque. Então, a primeira guerra do Golfo eu vou tratar como se fosse essa, porque eu acredito que é isso que o assinante perguntou. Não existe implicância para o Irã na primeira guerra do Golfo. O Irã estava em guerra com o Iraque, e os Estados Unidos armavam e apoiavam os dois lados da guerra. Como eles faziam com eles mesmos no Vietnã, eles uns contra os outros. Os Estados Unidos transferiam recursos e dinheiros para a União Soviética. O professor Anthony Sutton fala disso, recém publiquei uma aula sobre isso. E com papéis, ele provou isso, o professor Anthony Sutton. E eles transferiam tecnologia para os Estados Unidos, para a União Soviética transferia para o Vietnã do Norte. Também fiz um vídeo da escolha do assinante sobre isso. E então os Estados Unidos sustentavam os dois lados. Como foi em outras guerras também. Tá? Como foram em outras guerras também. Então, para o Irã, as implicâncias para o Irã depois disso, porque aí já é a segunda guerra do Golfo, que na verdade nunca terminou. Então depende de como tu enxerga essa questão, essa perspectiva. O Saddam, como é que começou a primeira guerra do Golfo? O Saddam é que nem o Bolsonaro, que nem o Zelensky. Só que no Oriente Médio, os caras não são tão capachos. E eles querem dar drible, eles querem dar volta nos Estados Unidos. Então assim, não, eu faço o teu serviço sujo. O Saddam subiu como, lá antes, nos anos 50, como um cupincha do general nacionalista. Que nem o Pinochet era para um outro general que tinha aqui no Chile na época. Traição no terceiro mundo é assim. Por isso que o Vilas Boas repete e insiste no motim, que faz sentido de um ponto de vista se tu é um traidor. Eu já falei sobre isso um pouco, mas não vou falar agora. Porque no terceiro mundo, essas organizações militares, governamentais, são tudo podre. Porque elas já são uma adaptação de um golpe sobre um golpe sobre um golpe sobre um golpe que vem de uma colônia. Então, esse país nunca foi fundado, isso é outra história. Aí o Saddam ligou então no Oriente Médio funciona assim, isso é um profile do tipo de capacho de americano no Oriente Médio. O cara cede umas coisas para os americanos e depois ele quer ter poder. O que acontece também, eu já mencionei isso através de outros vídeos, a pressão nacionalista
do povo, porque para o povo iraquiano, assim como o Bolsonaro finge ser um completo nacionalista, os militares brasileiros também, o Saddam fingia que era um nacionalista. Quando as cobranças dos caras na volta, que fingem que não enxergam que o Saddam não é nacionalista, começa a aumentar junto com o povo, eles e a vaidade do cara, ou talvez até a intenção dele como governante, de tomar conta do lugar, eles começam a expressar um nacionalismo mais concreto. Então o Saddam ligou para o Washington, foi assim que começou a Guerra do Golfo. Ele ligou para o Washington perguntando se haveria algum problema em invadir o Kuwait. Isso não é uma posição soberanista, isso não é uma posição nacionalista. Os Estados Unidos fez que não ouviu. Ah, faz o que tu quer aí, não estamos nem aí. Quando ele invadiu o Kuwait, democracia, liberdade, o que está acontecendo? Né? Democracia, liberdade, os direitos humanos, os crimes, porque esse é o profile, aconteceu a mesma coisa com o Noriega. Esse é o profile do capacho submisso, tu não pode sair do teu limite. Porque o objetivo de dar um golpe por um thug, como diz o Noam Chomsky, é que ele obedeça às tuas políticas de entrega, de submissão. Se tu começa a fazer o contrário, que é o pretexto de tu estar aí, então tu te torna irrelevante para nós. Não interessa se tu tem que fazer dar certo o capachismo. E no Brasil dá certo pra caralho, não dá? Mas nos outros países não dá. Os caras não se aguentam, eles têm que fazer uma defesa nacional. Então o Saddam, que começou como um peão da CIA, resolveu expandir seu território. E tentou anexar o Kuwait. Aí os Estados Unidos o acusou de crimes que ele cometeu, eles sempre fazem isso, sobre ordens da CIA. Aí eles disseram que tinha que invadir. Vão fazer uma guerra com o Saddam. Por causa da reserva do petróleo também, mas é mais por causa de geopolítica e poder. Lembrando que não havia mais União Soviética. Então terminou a história do comunismo. O pretexto para pôr o Saddam lá era o comunismo. Mas o Saddam gerava uma estabilidade. Mas aí a estabilidade do país, o lugar já estava se tornando um país. Depois veio a Primavera Árabe. Agora está na hora da gente desmanchar todos os regimes neonazistas do terceiro mundo e adaptá-los para a nova onda. Eles vão quebrando, rebentando, remodelando. Então eles resolveram invadir o Golfo. Como assinante, eu vou dar pequenos detalhes da guerra, porque o assinante perguntou sobre a Guerra do Golfo, mas ele não perguntou detalhes militares necessariamente, porque aí é um outro campo, a estratégia militar no campo de batalha. Mas nós temos um exemplo aqui que eu sei, essa é uma guerra que eu conheço, e eu gosto dessa guerra, de estudá-la. Foi uma das primeiras guerras onde os Estados Unidos usou um armamento completamente novo, o que já está fora de linha já. Está fora da linha porque eles decidiram que está fora da linha. Mas eles mentem que está fora da linha, daqui a pouco eles usam de novo. Que é o Night Hawk, aquele avião stealth bonito que o design dele é atual até hoje, mas o design ele tem uma função anti-radar. Mas as tecnologias de radares avançam, então o teu stealth foi pro saco. Então fica um aviãozinho aí, parece uma mariposa, uma borboleta andando pelo ar. Mas ele, dependendo do cenário, no caso eles destruíram o complexo aeroespacial brasileiro, esses stealth antigos funcionam perfeitamente aqui, porque quando nós estávamos fazendo um regime aeroespacial de Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, que é o ISR, o satélite, lançando através de Alcântara, fabricado pela Odebrecht, pela Andrade Gutierrez, com a infraestrutura de construção civil da Odebrecht, com o melhor ponto e mais barato ponto de lançamento de foguete, economizando os combustíveis. A Petrobras poderia fazer combustível de foguete barato, porque a Petrobras tem alta tecnologia de combustível. Não sei o que sobrou disso aí.
Não sei o que o Lula vai fazer com isso. Eu estou inserindo elementos atuais para te analogar com os porquês de toda a guerra geopolítica em torno do Oriente Médio também. E o Brasil poderia lançar foguete com combustível barato, usando tecnologia aeroespacial da Embraer, investindo dinheiro pesado nisso, mandando os idiotas que não entendem economia calar a boca, pondo eles no lugar deles até que a empresa esteja madura. Foi assim que os Estados Unidos fez e o Saddam surgiu desse sentido. Nós temos que dar golpe e pôr uns ditadores para eles impedirem o crescimento desse país enquanto a gente amadurece as nossas indústrias do pós-guerra. O pretexto é que agora o inimigo é os comunistas. Então eles começaram a dar golpe e retardou o desenvolvimento tecnológico. Te endividaram, usaram o FMI, botaram um general tarado aí, maçom. Os pais dos generais Heleno, Mourão e Etchegóin estavam no golpe de 64. O avô do Etchegóin estava no outro golpe lá atrás. Então isso aí é uma dinastia de golpistas. Eu tenho dito isso durante os 5 anos, né? Faz 5 anos que eu falo disso. E uma criança, né? Eu falo desde a idade de uma criança já. E eu ataco esses caras não falam nada. Por que eles não falam nada? Porque são traidores. Porque quando tu não tá no bloco da esquerda nem da direita, eles têm medo. Porque eles querem te jogar para um dos lados, porque é mais fácil te atacar. Se tu fala a verdade, eles dizem, não, tá aqui porque tu é um traidor. Tá aqui porque que você deveria ser punido. Aí eles ficam quietos. Porque eles não querem que o povo pense nisso. Então, se tu censura ou ataca alguém, tu chama atenção. Se tu simplesmente se faz de salame, tu desvia a atenção. Que é o que eles fazem. Não vamos dar atenção para esse cara. Então, tu fala essas coisas, uns vão ouvir, mas isso não vai transferir-se e traduzir-se em poder. Essa é a perspectiva deles. Pelo menos não nesse tempo imediato. O que é o que importa para o poder. O poder não fica fazendo planos. O poder é muito reativo. Porque tu pode ter planos a longo prazo, mas os teus planos a longo prazo podem ser destruídos no curto prazo. Que foi o que aconteceu com Saddam. Ele devia estar planejando fazer mais coisas em relação ao Kuwait. Mas, não sei se tem relação com o Guaraná da Coca-Cola, que é horrível, chamado Kuwait. Tinha o Charrua também, é uma outra porcaria. E tinha um outro também que saiu de linha da Coca-Cola, eu acho. Não estamos aqui falando de Guaraná. Todo mundo que mora no Rio Grande do Sul sabe que Guaraná, o melhor que dá para tomar é o Fruc. Melhor que a Antártica. Mas tudo bem. A Antártica é puro açúcar. Então, estou fazendo propaganda refrigerante no meio de um vídeo sobre o Saddam Hussein na Guerra do Golfo. Uma propaganda sem fins lucrativos, sem patrocínio. Então, o que é colaborar? Aí estão as formas de colaborar com o canal aí na barra aí embaixo e nos links. O Saddam invadiu o Kuwait porque ele achou que agora eu posso assentar-me no poder. E os americanos negativos, tu não vai te assentar no poder porra nenhuma. A tua função é ser cadela e capacho. O coronel Douglas MacGregor, dos quais eu faço traduções dos seus reports, ele comandou a maior batalha de tanques, o 73 Easting, que é o paralelo 73, numa tradução direta, onde ele comandou uma batalha de tanques e eles queriam invadir e matar a guarda republicana do Iraque, do Saddam, e já invadir e liquidar aquela guerra. O Bush pai não quis fazer isso e foram matando o povo iraquiano durante toda a administração Clinton. Isso é outro assunto, por exemplo. Então, quando o cara fala Guerra do Golfo, assim, tem o início da Guerra do Golfo, e isso se estendeu durante toda a década de 90, com sanções matando criança, bombardeiros estratégicos, boicote, destruição de plantas, de fábricas. Eles bombardearam até fábrica de leite, onde as crianças não tinham dinheiro para comprar, não tinham como comprar leite. O Saddam tinha uma fábrica de leite em pó só, uma outra fábrica de refinamento de leite, algo assim. Os Estados Unidos bombardeou, as crianças estavam morrendo. Manifestantes e ex-membros de outros governos dos Estados Unidos foram lá protestar. O Noam Chomsky protestando também. E as sanções. As sanções baniam até medicamentos e remédios. E as crianças morrendo. Doenças básicas da Idade Média, coisa que o Brasil tinha também tempo atrás. Cólera. Essas coisas tudo voltaram. Porque os Estados Unidos impôs sanções durante todos os anos 90. E liquidou o Estado iraquiano. Então, no fundo,
O ataque ao Iraque, na minha perspectiva analítica e estratégica, eles foram enfraquecendo o Iraque até invadir. Ou tentando fazer o Saddam se adaptar a eles de novo, ou eram eles preparando uma invasão mais fácil, tentando criar problema interno, para que eles não tivessem que gastar dinheiro nem arcar com o custo moral da guerra, mas eles estavam decididos a remover o Saddam. Tem a teoria da Grande Israel, onde Israel quer dominar toda aquela região e eles colaboram com essas incursões no Oriente Médio, mas há conflitos e variantes. Então a Guerra do Golfo, de fato, começou em 80 quando Saddam decidiu invadir o Iraque, e ela seguiu até a invasão do Iraque em 2013 e se foi até a administração Obama. Mas é historicamente chamado de Guerra de Golfo, referenciado como Guerra do Golfo, àquela guerra dos anos 90. Naquela guerra eles poderiam ter entrado todo o país, não entraram. E muitos criticaram isso. Por que a gente não liquida essa situação de uma vez? Independente de tu concordar com essa guerra moralmente ou não. E os caras não quiseram. Por quê? Há teorias sobre isso. Não queremos gastar, não queremos que isso se repita como outro Vietnã. Mas a minha perspectiva, uma das minhas perspectivas é que eles queriam enfraquecer. Essas que eu disse agora há pouco, agora antes. Então, eles foram até um pedaço, tiveram um conflito com a guarda republicana do Saddam, bombardearam umas coisas e saíram fora. Só esse pequeno período, olha aqui como se divide essa guerra. Tu tem o período do pós-guerra, onde surge o Saddam. Aí a Guerra do Golfo surge nesse período, no final da Guerra Fria. Eles vão lá, coíbem, aí vem o período de sanções, bombardeios estratégicos, e vem a invasão em 2003. Então, tu pode enxergar isso. Tudo isso são a literatura histórica, estratégico-militar, política geoeconômica, geopolítica é enorme acerca desses assuntos. Então, isso aqui obviamente é um resumo, porque te dá um panorama sobre a situação. O Irã não se beneficiou e não teve nenhuma relação com a... Eles devem ter dado algum auxílio logístico, porque quando é para pôr no cu um do outro, eles viram tudo amigo, né? Então, eles devem ter tido uma relação específica aqui e ali com o Irã, os Estados Unidos e o Irã. Mas, diretamente na Primeira Guerra do Golfo, o Irã não se beneficiou em nada com a guerra do Iraque. Porque uma guerra na região, eles não querem Estados Unidos na região. Então por isso que os Estados Unidos ele põe uns contra os outros. Porque se ele vai lá e invade um país árabe, os outros árabes, que não é o caso, vamos chamar de país muçulmano, porque os iranianos são persas. Se eles vão lá e invadem um país do Oriente Médio, um país muçulmano, islâmico, os outros países islâmicos vão se aliar contra os Estados Unidos. Tu vai uni-los em vez de dividi-los. Então eles têm outra estratégia. Então o Irã ficou em certo ponto do lado do Iraque e em certo ponto do lado dos Estados Unidos. Na Primeira Guerra do Golfo, que na verdade é uma só. Aí depois, na segunda invasão, na invasão do Iraque, o Irã se beneficiou no pressuposto fim do Iraque, que não houve um fim. Houve uma gradual destruição durante décadas, como eu disse. Primeiro o Saddam foi destruindo tudo, até o final ali dos anos 50, até o final da Guerra Fria. Aí veio a invasão aí veio a semi-invasão da Guerra do Golfo. Aí vieram as sanções econômicas e os bombardeios estratégicos na administração Clinton. Aí veio a invasão do Iraque, e aí sim, quando o Iraque foi completamente destruído, o Irã se beneficiou, tomando conta com as suas milícias xiitas. Então agora o Iraque é um estado caótico, ocupado basicamente pelo Irã. Aí vem a porra de Israel dizer que tem que derrubar o Irã, porque eles estão tomando conta do Iraque. Tá, mas vocês que criaram o problema do Iraque, que deu possibilidade para o Irã tomar conta do Iraque. Então, quer dizer,
Os caras não terminam nunca com a conversa fiada. Aí vem aquele Netanyahu com uma We have over here, com um pano, com CDs, uns disquete flip-flop, tudo picaretagem desse vagabundo, desse Netanyahu, querendo convencer a gente do programa nuclear iraniano. Vem eles com os flip-flop. Quem é que tem computador com disquete que parece uma coisa de virar bife aí, de chapa de cheeseburger? Que esse flip-flop tinha que até virar uma chavezinha para parar o disco, uma coisa molenga assim. É picaretagem do Netanyahu. O Israel é cheio de bomba nuclear, ninguém fala nada. Então, o Irã não teve nenhuma implicação, benefício diretamente até o final da queda da invasão, agora pouco no meio da administração Obama, no Iraque. O Saddam, as implicâncias por Oriente Médio, na verdade não foram muitas. Porque quando eles invadem um país desses, os outros têm que tomar uma decisão. Ou a gente está do lado de quem está largando bomba, ou a gente está do lado de quem está tomando bomba. E geralmente o que eles fazem é ficar do lado de quem está largando as bombas. O cara pode tentar ser neutro, mas não existe na verdade neutralidade em guerra. Tu tem que tomar um lado. Quando os caras acham que o cara está neutro, na verdade é ignorância política. Ninguém fica neutro. Porque quando tu fica neutro, tu incorre por ser atacado por qualquer um, inevitavelmente, caso um dos dois vença. Porque se eu não fico do teu lado e tu vence, tu não vai confiar em mim. Se eu fico do lado do outro e o outro vence, o outro também não vai confiar em mim. É que nem agente duplo. Esse cara tá fudido, uma hora ele vai morrer. É que nem o traidor. Um Bolsonaro. Caras assim. Por isso que eles são completamente servis. Porque se ele não for servil, o próprio Estados Unidos revela que ele é traidor. Se ele não revelar que ele é traidor, se ele... Tá me entendendo? O cara não tem pra onde correr. Se ele começar a virar nacionalista, eles derrubam ele. Então, com o Saddam foi assim. Então, às vezes o que parece historicamente ser, não é. Então a implicância para o Irã foi só final, porque a guerra não acabou. Ela foi caindo assim. Né? Foi descendo. Vai desmoronando. Eles não vão falando nada, o troço vai esfriando, esfriando. Mas o que houve com o Iraque? Então lá o Iraque destruído, completamente destruído. Aí o Irã entrou no vácuo. Então, essa foi a escolha do tema político do assinante para outubro. E que Deus proteja a todos, Deus abençoe a todos.